abençoe, pastor. Aleluia. Senhor, nós queremos te louvar. Pela presença doce do Espírito Santo no nosso meio. Senhor, como é bom estarmos na tua casa, com a nossa família espiritual. Como é bom ver as tuas mãos agindo no nosso meio. Senhor, há milagres nessa casa, nessa manhã. Nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos que diga que a tua palavra venha às nossas vidas, aos nossos corações. Como uma boa semente venha trazer frutos para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos que nos acompanham das suas casas, aqueles que estão nos hospitais nesse momento. Alcança, Senhor, essas vidas. Traz cura, Senhor, nessa manhã, Senhor, aonde quer que eles estejam. Nos permita ouvir os testemunhos ainda hoje, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo agora no nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Romanos, no capítulo 8, o versículo de número 28. Aleluia. 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 Glórias ao teu nome, Senhor. E antes de nós fazermos a leitura, o Espírito Santo está na direção desse culto. Cleiton foi usado de uma forma muito especial. E tudo aquilo que eu pus no papel saiu dos teus lábios, Cleiton. Que o Senhor continue te usando com liberdade. Mas eu queria que você pensasse rapidamente comigo. Qual foi o dia mais escuro da sua vida? Não o dia que cortaram a energia da sua casa, mas o dia que foi mais escuro na sua vida. E eu sei que você já trouxe a memória. Mas se estamos aqui é pela misericórdia do Senhor. Esse dia passou. E coisas novas o Senhor está fazendo. Ele vai fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque Ele é Deus. Diz a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Pode se assentar. Levantei bem cedo essa manhã e o Espírito Santo continua sendo inspirador. Na oração e na meditação da palavra do Senhor sempre tem pão fresco para casa. Coloquei como tema para essa mensagem um dia daqueles. E constantemente nós falamos isso. Alguma coisa acontece e a gente fala um dia daqueles. Como as coisas estão acontecendo, mas as coisas não estão da forma como a gente esperava. Então a gente fala, olha, mais um dia daqueles. No dia 12 de junho passado, os irmãos estavam congregados aqui, eu estava em Ohio. Mas o nosso presidente se dirigiu à nação pela 15ª vez, se referindo ao povo e falando com o povo a respeito de mais um atentado que havia ocorrido dentro da nação. Um atentado doméstico que ocorreu em Orlando, onde muitas vidas foram ceifadas. E ele, como a palavra maior dessa nação, no meio do seu discurso tenta explicar o inexplicável. Como explicar algo tão difícil, tão duro? Como explicar algo que está fora do controle do homem, mas que nunca saiu de diante dos olhos do nosso Deus? Que palavras ele podia encontrar para falar a respeito do que havia passado? E eu creio que pela manhã bem cedo, quando ele foi anunciado, quando lhe falaram sobre o que havia passado, ele deve ter se sacudido, ele deve realmente ter tremido, talvez até mesmo na sua cama, com a certeza que dia 12 seria um dia daqueles. Um dia que ninguém gosta de enfrentar.
Um dia que ninguém quer passar. Um dia longo. Um dia doloroso. Um dia que nada tem nexo. Nada faz sentido. Um dia que não existe justificativas e tampouco existem palavras. Um dia daqueles que talvez eu e você já tenhamos passado e a gente pensa assim, ora, era melhor se eu nem tivesse acordado. Antes eu tivesse ficado o dia inteiro na cama sem saber o que estava acontecendo. Aquele dia que está tudo do avesso. Porém o presidente teve que manter a sua postura. E ele fez um pronunciamento muito interessante e muito profundo. Ele deixou evidente duas coisas. A primeira é que a nação, nesses momentos, ela deve se sentir inspirada pelas forças militares e pelas forças de resgate dos homens e mulheres que arriscam as suas vidas para salvar a vida dos outros. Independente da sua cultura, independente de quem seja, independente da sua preferência, independente de qualquer coisa. Mas esses homens se levantam e eles têm que lutar para salvar alguém que eles nunca viram e talvez nunca fossem ver na vida. Mas ele também fala sobre como nós, indivíduos, devemos ser inspirados pela atitude de pessoas e de amigos que foram vitimados nesse dia, porque serviram como uma verdadeira couraça, uma proteção, como se eles fossem capazes de parar as balas e entraram na frente de pessoas que eram amigas ou familiares, mas ali perderam as suas vidas. Então, na sua narrativa, ou melhor, na sua declaração, ele fala que como indivíduos nós devemos ver que existiam pessoas corajosas ali no meio, pessoas valentes ali no meio. A verdade é que, por melhores que sejam os privilégios, os benefícios, o prestígio pela alta posição do presidente, por melhor que seja a sua assessoria, por melhor que sejam os seus conselheiros, por melhor que ele tenha no seu coração, talvez uma expressão de dizer, olha, eu cheguei no cargo máximo, na posição executiva maior, de mais evidência no mundo, por maior que seja a sua imunidade parlamentar em muitas situações, nada disso garantiu ao presidente Obama que ele levantasse naquele dia e dissesse, olha, hoje vai ser um dia daqueles. Um dia em que o inesperado chegou e ele tem que colocar a sua cara para tentar justificar o que está passando. Mas o que me chamou a atenção nesse pronunciamento, que foi o 15º, é que ele termina como os 14 anteriores que ele tinha feito. E ele fala, nós devemos como nação estar preparados para o pior, esperando o melhor. E essa frase, todas as vezes que ele fala, ecoa na minha cabeça. Porque se tem um povo que deve estar preparado para o pior e esperando pelo melhor, somos nós. Quanto pior ficar o mundo, significa que o nosso Senhor Jesus está voltando. Então nós devemos nos alegrar na esperança de que nós vamos para casa. A verdade é que ainda não estamos em casa, nós estamos indo para casa. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. E todas as vezes que eu me lembro desse texto, ou que eu leio esse texto, a minha alma vibra, porque eu fui colocado numa posição que eu não merecia. Eu fui colocado como herdeiro e co-herdeiro juntamente com Cristo, pela sua própria graça e misericórdia. Ele me colocou numa posição elevada e nós estamos numa posição tão elevada quanto o presidente dessa nação. Porque nós somos o povo escolhido, nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então isso quer dizer que aos olhos do mundo, nós somos exemplos vivos. E a nossa postura deve ser admirável em toda a situação, mesmo quando chega um dia daqueles. A nossa postura faz toda a diferença.
Mas o fato de sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, isso não nos dá imunidade das situações e das aflições que agem no mundo. O próprio Senhor Jesus estava prestes a ser levado aos céus. Ele chama os seus discípulos e fala: olha, nesse mundo vocês vão ter muitas tribulações, olha, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós também podemos vencer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos discípulos: vocês terão dias daqueles, vocês vão ter dias amarrados. Vocês vão ter dias que vocês vão dizer assim: olha, era melhor que eu não tivesse acordado. Mas como o reino desses discípulos e o nosso reino não é daqui, Jesus estava falando: olha, aqueles que serão alcançados, eles devem estar preparados para o pior, esperando sempre pelo melhor. Então, por pior que o seu dia hoje não esteja tão bom, ou seja um dia daqueles, pode ser esse o dia que o nosso Senhor Jesus volte e nos leve para casa. Aleluia! A melhor descrição que eu encontrei nessa manhã, na palavra do Senhor, para resumir o que é um dia daqueles, foi em Amós 5, versículo 19. E é fantástico esse texto, porque ele diz assim: olha, será como um homem que fugindo de um leão, dá de cara com um urso. E quando ele foge do urso e entra na sua casa, quando ele vai apalpar a luz, ele é picado por uma serpente. Isso é um dia daqueles. Vai do mal ao pior. Mas deixa eu falar para vocês que esse é o dia que o Senhor tem feito. E essa é a manhã que Ele nos congrega como igreja do Senhor. E Ele tem novidade para as nossas vidas. Aleluia! Um dia daqueles é um dia onde as coisas vão de mal a pior. Ou da perspectiva que nós temos do bem, mas daí chega o inevitável encontro com o aparente mal. E daí nós falamos: é um dia daqueles. O que me preocupa é que existem muitos cristãos plastificados, porque tem a sua carteirinha de membro, mas não tem o Deus da carteirinha na sua vida. E daí quando chega esse dia, que é um dia daqueles, ele começa a morrer espiritualmente, porque ele se encontra com o mal, e a falta de preparo para agir ou para reagir a um dia daqueles, chega. Mas eu louvo a Deus, porque o nosso Deus não chega atrasado. A polícia chegou em Orlando, o massacre já tinha acontecido. Os bombeiros estavam correndo, as ambulâncias tentando salvar as vítimas, mas já haviam muitos mortos, porque chegaram depois. O meu Deus nunca chega atrasado, tão pouco adiantado, Ele chega na hora. E hoje é o dia que alguém aqui precisa ser renovado nas suas forças. Por isso o Senhor pôs essa palavra no meu coração, e por isso o Espírito Santo está trabalhando, andando no meio da casa, trazendo cura, restauração, transformação, e com isso glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. A verdade é que como cristão nós vivemos em paradoxos. Eu acho que eu ando tomando sopa de letrinha esses dias. Mas paradoxo é quando um lado do sintoma parece anular o outro lado. É aquela questão de que nós somos fortes quando nós reconhecemos que nós somos fracos. Isso é um paradoxo. Quando a gente reconhece que não pode, mas daí a gente se encontra com Jesus, a gente sabe que a gente podia e pode com certeza. Paradoxo é quando as coisas parecem que vão nos derrubar, mas o Senhor nos faz passar pelas coisas. E não somente nos deixa passar, mas Ele nos exalta no final da história. Isso é um paradoxo, e só o nosso Deus faz isso. É uma situação difícil e dolorosa, na qual nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então um dia daqueles não é uma regra, é uma eventualidade. E tudo está no comando do nosso Deus. Ele não perde o controle de forma alguma. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe que essa manhã eu acordei mais gordo. Mas Ele sabe que amanhã eu começo a minha dieta. Ele está no controle de todas as coisas. Ele anda conosco em todo o tempo. Mas tem pessoas que não somente estão vivendo num dia daqueles, mas estão dizendo assim: olha, foi uma semana daquelas, pastor. Tem sido um mês daqueles, um ano daqueles, pastor.
que ninguém quer. Talvez você chegue nessa casa, ou chegou nessa casa hoje, ou está em casa dizendo, olha, tem sido uma vida daquelas. A boa notícia é essa, que hoje é dia de você finalmente entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Tudo tem um propósito aos olhos do nosso Deus. Hoje é dia de você viver o seu paradoxo. Tá, você saiu de casa esperando nada além do pior ou além de desgraça, mas você volta para casa levando Jesus no seu coração e tudo é mudado, glórias ao seu santo nome. Aleluia, aleluia. A Bíblia, ela é cheia de dias daqueles, dias que pessoas não gostariam de ter vivido. Pensem comigo um pouquinho sobre a vida de Jó. Quando ele desperta e fala, esse dia é um daqueles. Gideão malhando trigo no lagar, mais um dia fugindo dos inimigos. A mulher adúltera, quando foi pega, olha, esse dia é um dia daqueles. A viúva de Naim estava tendo um dia daqueles. As irmãs de Lázaro e o próprio Lázaro tendo um dia daqueles. A Maria, mãe de Jesus, passou por um dia daqueles. Os discípulos no aposento alto veio um dia daqueles. Os discípulos no caminho de Emaús também passaram por um dia daqueles. Mas me permitam me prender em duas passagens da Bíblia. E nessas duas passagens nós vamos ver que Deus, Ele está conosco em todo o tempo. Atos 16, a partir do versículo 16, fala sobre a história de Paulo e Silas, que saem pela manhã para ir buscar a face do Senhor. Nada melhor do que nós levantarmos um dia sabendo que nós temos um encontro com o nosso Deus, que nós temos um tempo separado para o nosso Deus. Mas a palavra fala que no caminho, uma moça que era possuída por um espírito, ficava falando da vida deles, e isso perdurou por alguns dias, a ponto de que Paulo chegou a um determinado momento, ele parou e mandou com que essa moça fosse liberta. O dia estava sendo maravilhoso, porque até então eles iam para a casa do Senhor, e agora eles estavam vendo uma vida ser completamente liberta, ser tirado o peso, o jugo, as correntes, o agrilhão, ela estava sendo completamente nova. Mas os homens olharam as atitudes de Paulo e Silas e falaram, isso não pode ficar assim. E então o seu dia foi do bem para o mal naquele exato momento. O texto fala que eles foram açoitados, que eles foram presos. E quando eles estão lançados no meio da prisão, no final daquele dia, talvez o dia mais escuro da vida deles, eles olham para o lado e falam, olha, parece que não tem o que fazer. Mas no meio da escuridão, o nosso Deus continua com seus olhos postos em nós. Não importa quão escuro seja o dia, o nosso Deus tem os seus olhos em todos os moradores da terra, em toda a situação, em todo o tempo, em todo momento, Ele continua sendo Deus. Paulo, está doendo demais? Silas, como que você está? Machucado? O que você pode fazer? Eu só posso glorificar o nome do Senhor. Está escuro, mas Ele é merecedor de honra, de glória, de adoração. Ele merece o melhor que nós temos, Paulo. Vamos fazer uma dupla. E eles começam a cantar, a adorar o nome do Senhor, a um ponto que a cadeia é aberta. O centurião começa a ficar preocupado com o que está acontecendo. Aquele dia que acabou mal, eles começam um dia novo na casa do centurião, falando do amor de Deus, vidas convertidas, pessoas sendo cheias da graça, da virtude, do poder do nosso Deus. E então chega uma notícia para eles, olha, vocês estão livres. Crente não aceita liberdade pela metade. Crente não aceita que qualquer um chegue e diga assim, olha, você está livre, de forma alguma. Paulo fala, olha, nós somos cidadãos romanos, e o que fizeram nós não vamos levar de qualquer forma, nos levem de novo para a prisão e eles que venham nos soltar. Não é recado, é palavra. O Senhor permite que vá para a prisão, mas Ele manda que também os libertem. Voltam, e quando eles saem com a sua dignidade, com a sua honra, cheios do renovo do Senhor, cheios da graça do Senhor nas suas vidas, porque mais uma vez Deus cumpre aquilo que Ele promete. Então, não importa quão escuro seja o quarto, quão profundo seja o buraco, quão longo seja o
caminho. O que importa é que nós devemos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para que nós cresçamos em Deus. Crentes plastificados, aonde chega a escuridão e daí pensam que Deus sumiu juntamente com ela. Deus, ele se revela no escuro do dia para te mostrar que ele é Senhor de todo o tempo. Deus, ele se revela nas 24 horas do dia, porque ele tem controle de todas as coisas. Então chegou o momento de nós começarmos a louvar o nosso Deus. E quando a gente começa a ter um dia daqueles, nada melhor do que a gente transformar esse dia para a glória do Senhor Jesus. Está escuro? Chama Jesus. E você vai ver se não tem luz suficiente para aquecer o teu coração e mudar a sua história. Mateus 8:37. Tem um segundo texto que também me chama a atenção, porque fala que os discípulos estavam tendo um dia daqueles, mas em alto mar. Tudo estava fora de controle. Quem manda na água, quem manda no céu, quem manda na terra é o nosso Deus. E esses homens estavam no barco e eles esqueceram que Jesus, ele nunca abandona o barco. Por pior que seja a situação, tenho certeza, Jesus está ali. E quando Jesus está, milagre tem que acontecer. Esses homens começam a ficar apavorados, as ondas querendo virar o barco, querendo tomar o barco. Mas de repente eles acordam. Parece que Jesus tinha que ser acordado, mas quem tinha que ser acordado eram os próprios homens, os discípulos. Eles lembraram, Jesus está conosco. A obra não terminou, tem algo para fazer do lado de lá. E quando eles chamam Jesus, Jesus olha e fala assim, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tão tímidos? Nós vamos chegar do outro lado. Vento, se acalme. Mar, se acalme. Aleluia. Aleluia. O mesmo Jesus que acabava com a tempestade, acaba com a tempestade agora. Aleluia. O seu dia daqueles vai ser memorável, porque você vai ver a glória do Senhor brilhando na sua vida. Deus só deixou com que eles passassem por esse momento, porque eles precisavam de estrutura, eles precisavam de crescimento. O que é história, o que é surpresa para nós, é história para o nosso Deus. Ele prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E se tem um que não falha nas suas promessas, é Deus. Ele está conosco. Essa manhã eu estava orando, enquanto eu preparava essa palavra, fui pegar alguma coisa no armário e eu vi um liquidificador e comecei a olhar para o liquidificador. E daí eu comecei a agradecer a Deus. Porque muitas coisas amargas acontecem na nossa vida. Muitas coisas doces também. Mas Deus é um verdadeiro liquidificador. Ele pega o amargo e o doce, coloca e ele começa a blend. Vamos misturar. Mistura tudo. Mistura o dia do casamento, que foi uma alegria. O dia da separação, que foi uma tristeza. Mistura o dia do nascimento do filho, que foi uma alegria. A perca do filho, que foi uma tristeza. Mistura o dia que você passou na faculdade, oh, que alegria. Mistura o dia que você levou pau na nota, na maior matéria que você precisava. Ah, que tristeza. Então mistura as coisas boas, as coisas ruins, e Deus vai lá e mexe, mexe. E daí Ele fala assim, todas as coisas cooperam para o bem. Deus está nos dando vitamina. Dias que estão daqueles, ou que são daqueles, é para nos dar estrutura em Deus. Se nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos que as provas aparecem, as lutas chegam, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor não nos dá prova maior do que nós possamos passar ou suportar, não. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, mas muito mais do que isso, é Ele em nós nos esforçando para termos vitória, o Seu nome ser glorificado. Aleluia! Estou na casa de um cliente sexta-feira. Esse meu cliente está muito doente. E daí com os olhos cheios de lágrimas, ele fala, olha, eu fui convidado
para uma festa e eu não vou poder atender essa festa. Eu falei, que festa? As pessoas que eu trabalhei por 30 anos resolveram se reunir para se encontrar, para se rever. Porque ultimamente a gente só se encontra na porta da farmácia, nas filas da farmácia, no consultório médico. É o que nós temos feito. Na quarta-feira eu tenho mais uma cirurgia. Ontem falei com a minha secretária, ela foi diagnosticada com câncer. Então, nós estamos numa situação que a gente não tem o que fazer festa. E enquanto ele estava falando, o Espírito do Senhor estava confirmando a palavra que já estava no meu coração. Porque tem muitas coisas que acontecem que a gente não gostaria que acontecesse. Ele falou, eu não vou poder atender a festa porque eu tenho a cirurgia justamente no dia. Mas o que me chamou a atenção foi a hora que ele falou que eles só se encontram na fila da farmácia. E a farmácia aqui ela é um pouco diferente do que no Brasil, porque os remédios eles são misturados. O farmacêutico pega os componentes, você manda a sua receita, ele pega os componentes, eles vão fazer com que se torne na medicina que você precisa. Agora, se você pegar esses componentes separados, aquilo que pode te dar vida, se tiver misturado, sozinho ele pode te matar. Então, nós temos que sempre acreditar no nosso farmacêutico. Pensando que ele vai colocar a dose certa, o medicamento certo. Que ele vai fazer o processo certo. Até que o medicamento chegue e faça um resultado nas nossas vidas. Deus, ele conhece a nossa estrutura. Nós falamos que ele é o médico dos médicos. Ele conhece nós por dentro e por fora melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então todos os dias ele está misturando, ele está fazendo a composição química para que a gente tenha saúde. Para que a gente seja mais do que vencedores. Todos os dias ele está misturando e ele sabe a dose exata que nós precisamos de situações boas. Porque às vezes a situação está tão boa que a gente esquece de Deus. Mas ele também sabe a situação ruim que nós precisamos na vida. E ele sabe até onde a gente pode suportar. Ele não coloca nem um pouquinho a mais nem a menos. É exato, é a medida correta. E daí ele mistura isso e ele nos dá para que o seu nome seja glorificado. Por mais escura que seja a situação, o nosso Deus continua sendo Deus. Ele não te dá prova que você não possa suportar. Muito pelo contrário, junto com a prova, ele nos dá também o escape. Então, se chega o dia escuro, pode ter certeza que a luz da manhã, a luz da aurora, o nosso Jesus está chegando e as coisas vão mudar em nome de Jesus. Aleluia. Ontem à noite, depois da nossa reunião, eu tive uma aula sobre constelações, sobre estrelas. Eu me perguntei como que esse homem sabe tudo isso. Não, ali está Júpiter. Ali tá... E eu fiquei pensando, como que esse homem sabe tudo isso? Onde que ele arruma tempo? Daí ele me mostrou o app que ele estava usando. Free Sky View. Se vira seu celular para o céu e as constelações se formam na hora. Estudar para quê, né, meu irmão? Mas eu cheguei em casa e já fiz o download, porque eu estou esperando a Ebra voltar do Brasil. E eu quero deitar com ela na calçada, porque o nosso divertimento de domingo de noite é a gente deitar e ver as estrelas. E agora, então, o pai vai dar aula para a filha. Tá lá, filha. Tá lá. Mas a questão é que a gente só estava vendo as estrelas porque a lua estava iluminando o céu ontem à noite. A lua estava fazendo com que a noite fosse tão linda e tivesse fácil para a gente poder ver as estrelas. Mas a questão é que a lua ela não tem luz própria. A lua ela reflete a luz do sol. A lua em si mesma ela é cheia de crateras. Seu solo não é um solo perfeito, não é plano, não é bom para se andar. Ela é cheia de marcas. Assim como eu e você. Nós passamos por esses dias que a gente diz, esse dia... Nós passamos por situações que a gente diz, Mas o que eu louvo é Deus é que quando a gente se lembra dessas situações... E quando a gente chega num domingo como esse, na casa do Senhor, para adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus.
Não é para ficar reclamando que está escuro, que está difícil, que está pesado. Mais um dia, não. Mas a gente se reúne aqui como igreja, a gente se congrega como igreja, para que a gente possa fazer com que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo seja refletida. Aleluia. Nós deixamos que a luz da brilhante estrela da manhã, a luz do sol da justiça, a luz do amor de Deus, a luz da graça do nosso Senhor Jesus, seja refletida em nós para a glória do seu santo nome. Isso é um culto. Nós chegamos na casa do Senhor sabendo, olha, eu tive um dia daqueles, eu tive uma semana daquelas, eu tive uma semana terrível, mais uma semana onde eu glorifiquei o nome do Senhor em todo o tempo, e hoje eu estou aqui para testemunhar que grandes coisas o Senhor tem feito. Aleluia, obrigado, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito, e por isso eu posso dizer, eu estou alegre, porque quanto mais esse solo aqui se consome, quanto mais ele se acaba, há um interior que se renova pela graça do Senhor Jesus. Então essa manhã é uma manhã para nós adorarmos o nosso Deus com a certeza, dizendo, olha, e sabemos, nós temos que ter convicção. Temos que ter certeza, não é pensar, não é achar, não, é ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. E por pior que seja a situação, maior ainda é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Por mais difícil que seja o problema, o nosso Deus nunca soube o que é crise. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Aleluia. Devemos ter a certeza. A certeza. Certeza não dá espaço para dúvida. Certeza não dá espaço para achar. Certeza toma o espaço todo. O que importa é que no escuro da vida, nós temos que lembrar aquele que nos fala a olhos abertos o tempo todo. Não há nada que possa se ocultar dos meus olhos. Eu sei aonde você está, o que você está passando, mas há um peso de glória em tudo isso, e essa glória tem que ser dada ao meu santo nome. O Senhor não perdeu o controle, e Ele está fazendo coisas novas para nós essa manhã. Certeza? Eu não tenho certeza se eu vou para casa hoje, e não é porque eu estou solteiro, mas eu tenho certeza que eu vou para o céu. Se Jesus vier agora, eu sei para onde eu vou. Eu não tenho dúvidas. Eu tenho certeza que se eu for para casa, minha casa está vazia. Porque a Kátia e a Eibra estão lá no Brasil. Mas eu tenho certeza que mesmo no tamanho da casa, não importa, porque eu nunca estou só. O Senhor está comigo. Essa semana que passou, aconteceram muitas coisas. E eu acho que eu até falei, esse vai ser um dia daqueles. Mas como eu já disse, essa manhã eu vim para a casa do Senhor para glorificar o nome dEle. Porque esse não vai ser um dia daqueles, não. Esse pode ser o dia.
Aquele que há de vir virá, ele não se tardará. Ele pode chegar agora. E é essa esperança que eu tenho viva no meu coração. E é a esperança que nós vamos ter viva em nosso coração. Não são as circunstâncias, não é a situação, mas é em Deus. E sabemos que essa convicção seja gravada no nosso coração essa manhã. E que tudo aquilo que venha bater em nossas vidas venha redundar em glória ao nosso santo Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.